Oi, berçário, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Dila veio aqui pra gente fazer uma chamadinha, pra gente relembrar os nossos colegas. Vamos lá? Vamos cantar aquela musiquinha, ó. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. Olha que lindos, meus peixinhos. Vamos lá? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Ícaro do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Antônio do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João Antônio do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Ângelo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Caio do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Simvaldo lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Mateus lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João Ricardo lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Heitor lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Davi lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Helena lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Gustavo lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Heloísa lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Eloá lá do fundo do mar. Muito bem, tiramos todo mundo do fundo do mar. Um beijo, crianças, e fiquem com Deus.